Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quinta aula de matemática. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conjunto dos números racionais. Essa aula vai ser também dividida em duas partes, tá? Agora a gente vai saber um pouquinho sobre os números racionais, ver como é que eles se comportam, como transformar fração para número decimal, decimal para fração. E na próxima aula a gente vai ver como é que faz operações com esses números, tá? Adição, subtração, divisão e multiplicação, tá? Então, vem comigo, vamos aprender aqui o que seria, então, o conjunto dos números racionais, tá? Ele é formado por todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Só que o denominador, ou seja, a parte de baixo da fração, não pode ser zero, não pode ser nula, tá, pessoal? Os números racionais são representados aqui pela letra Q, tá? De queijo, e são aqueles que podem ser aplicados em frações que têm denominador diferente de zero ou números com casas decimais e raízes positivas. Então, ó, 1,5 é uma fração, então está incluído nos números racionais. 0,6 é um número decimal, então também está incluído. Raiz quadrada de 9, tá? É uma raiz de número positivo e também está incluído aqui nos números racionais, tá, pessoal? Então, todo mundo aqui já ouviu falar que uma fração, toda fração é uma divisão, tá? Mas se a gente tem, por exemplo, aqui, ó, uma fração do tipo 1 sobre 2, então a gente sabe que pode representar por 0,5, tá? Já que quando a gente divide 1 por 2, vai dar 0,5. Então, os decimais e as frações são alternativas para a gente representar o mesmo número, tá? Como assim, professora? Vamos ver um exemplo. Ó, 3 quartos é a mesma coisa que 0,75. Por que a mesma coisa? Ó, se eu vir aqui na calculadora e dividir, ó, fazer 3 dividido por 4, vai me dar 0,75. Então, tanto a fração 3 quartos quanto o número 0,75 representam a mesma coisa. Ó, outro exemplo aqui, ó, menos 17 dividido por 2 vai dar menos 8,5, tá? Exatamente o que a gente tem aqui. 100, aqui, ó, sobre menos 8, se a gente fizer a divisão, vai dar menos 12,5. E 12 sobre 5, se a gente fizer a divisão, vai dar 2,4, tá? Então, todo número fracionário, né? Toda fração, ela pode ser representada por um número decimal, tá, pessoal? Vamos lá. A letra Q, ela foi escolhida para representar o conjunto dos números nacionais, porque quociente, né? Quociente começa com Q e é o resultado de uma divisão. E como a gente sabe, toda fração é uma divisão, tá? E a gente também viu que todo número fracionário pode ser representado por um número decimal e ainda por uma fração centesimal. O que é uma fração centesimal? É aquela que o denominador é 100. Como assim, professora? Vem comigo. Ó, fração. 1,5, né? A gente tem essa fração. 1 sobre 2, 1,5. O número decimal, 0,5, né? Se a gente dividir 1 por 2, a gente tem 0,5. E a gente ainda pode representar esses números por 50 sobre 100, tá, pessoal? 50 sobre 100 é a mesma coisa de 0,5. É só você vir aqui na calculadora de novo. Ó, 1, vamos lá. 1 dividido por 2 dá 0,5. 50 dividido por 100, 0,5, tá, pessoal? É a mesma coisa. Aqui a gente também tem a fração 1 quarto, que é 0,25, né? 1 dividido por 4, 0,25. 25 dividido por 100, né? É uma fração centesimal que também dá 0,25, tá, pessoal? E por fim, a gente tem o nosso 1, que é igual a 1, mesmo número decimal. É só a gente colocar vírgula 00, tá? Como se fosse dinheiro. E a fração que representa 1 é 100 sobre 100, né, pessoal? Vamos lá. Ó, como é que a gente lê, então, os números decimais? Ó, a gente lê as dezenas, né? Centena, dezena, unidade. E depois da vírgula é décimo, centésimo e milésimo. Ó, se tem um número só depois da vírgula, 6 décimos. Se tem dois números depois da vírgula,
37 centésimos. Se tem 3 números depois da vírgula, 189 milésimos, tá, pessoal? Então, um número, décimo. 2 números, centésimo. 3 números, milésimo, tá, pessoal? E aqui agora, se não tem zero, se aqui tem um 3,7, então são 3 inteiros e 7 décimos. Ó, 13,45, 13 inteiros e 45 centésimos. 130,824, 130 inteiros e 824 milésimos. Tá, pessoal? É assim que a gente lê os números decimais. Vamos continuar com a nossa aula. Tá, professora, eu já sei ler o número decimal, eu já sei que todo número decimal pode ser representado por uma fração. Mas como é que eu transformo esse número em fração, né? Bem fácil também, bem simples de fazer. Ó, 8 décimos. Já tá falando, 8 sobre 10. Então, ó, um número depois da vírgula, um zero. 2 números depois da vírgula, 2 zeros. Então, ó, 0,65, 65 centésimos, né? 65 sobre 100. 5,36. Quantos números tem depois da vírgula? 2. Só que aqui não tem um zero e você pode se confundir, mas não precisa, tá? Vai ser 536 centésimos, tá? Ó, 2 números depois da vírgula, 2 zeros. E aqui, ó, a gente tem 3 números, ó, 47 milésimos, tá? Então, vai ser 47 sobre 1000. 3 números depois da vírgula, 3 zeros aqui no denominador, tá, pessoal? Vamos continuando, ó. A mesma coisa que eu falei, ó, 0,8. Uma casa decimal, um zero. 0,65. 2 casas, 2 zeros. 2 casas, 2 zeros. 3 casas, 3 zeros, tá, pessoal? Então, a gente viu que a gente pode transformar um número decimal em uma fração. E a gente também pode transformar uma fração em número decimal. Ó, é a mesma coisa. 15 sobre 10. Se tem um zero, vai ter uma casa só depois da vírgula, tá? Então, se o número é 15, vai ficar 1,5. 31 sobre 100. 2 zeros, então vão ser 2 casas depois da vírgula. Então, vai ficar 0,31, tá? Não tem o número antes do 3, então a gente vai colocar o zero, tá? Aqui embaixo, aqui, ó, em cima, desculpa, 7 sobre 1000. São 3 zeros e só tem um número aqui. Mas tem que ficar 3 casas depois da vírgula, né? Então, a gente coloca 0, tá, pessoal? Então, vai ficar 0,007, tá? Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 zeros. Então, eu vou ter quantos números depois da vírgula? 4 números também, tá, pessoal? Então, pra gente transformar de número decimal para fração, a gente olha quantas casas tem depois da vírgula e vai colocar os zeros embaixo. Para transformar de fração para número decimal, a gente olha quantos zeros tem e esse zero vai ser o número de casas depois da vírgula, tá, pessoal? Então, também não tem complicação, tá? Bem fácil aí esse assunto. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Vou colocar os exercícios que você tem que responder lá no grupo, porque não vamos precisar responder todos, já que nossa aula foi dividida em 2 partes, tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula!